Olá, meus amigos e irmãos em Cristo. Eu saúdo-vos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero nesse momento chamar a sua atenção para nós lermos um versículo da Palavra de Deus que está escrito no livro de João, no capítulo 15. Nós iremos ler o versículo 14, que diz assim: Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Meu querido ouvinte da Palavra de Deus e irmão em Jesus Cristo, eu quero chamar a sua atenção para nós meditarmos a respeito de um tema que diz: para ser amigo de Jesus é preciso interrogação. Porque basicamente esse tema é uma pergunta. Porque todos nós queremos ser amigos de Jesus, claro. Mas o versículo que nós acabamos de ler, Jesus, ele nos prova de uma certa forma. Por quê? Porque o versículo põe, digamos, uma interrogação. De que forma? Porque ele diz assim: vós sois meus amigos. Aí onde vem a questão: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Ou seja, para ser amigo de Jesus tem uma condição. A gente não pode ser amigo de Jesus de qualquer jeito, de todo jeito, de qualquer forma ou de toda forma. Porque é o versículo da Palavra de Deus que está nos dando essa condição. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Mas por que nós temos que fazer o que Jesus manda? E o que foi que Jesus mandou nós fazermos? Evidentemente, nós somos discípulos de Cristo e nós devemos entender que a nossa vida deve ser baseada nos princípios do nosso Mestre, que é Jesus. Então, por isso que Jesus falou: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Mas o que Jesus mandou a gente fazer? Para ser amigo de Jesus, é preciso fazer o quê? Primeiro, para ser amigo de Jesus, é preciso amar. A palavra do Senhor nos orienta que Deus é amor. E se nós quisermos sermos amigos de Jesus, temos que amar. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo como a nós mesmos. Veja o que está escrito no mesmo capítulo que nós lemos, porém no versículo 12. Vai dizer o seguinte, João 15, 12. No mesmo capítulo que nós lemos, diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, meu querido ouvinte da Palavra de Deus e irmão em Cristo Jesus, para ser amigo de Jesus, é preciso amar. É preciso ter amor pelas pessoas, independente do que elas são, independente do que elas fizeram. E muitas vezes nós temos visto coisas absurdas acontecerem no mundo, na atualidade, coisas que nos chocam como seres humanos, e nós queremos o fim daquela pessoa que pratica tais coisas. Nós queremos tão somente que ela pague, e com a vida. Queremos fazer justiça com as próprias mãos diante de casos absurdos, pois é assim que nós agimos. Porém, a palavra do Senhor nos orienta que nós devemos fazer diferente, devemos amar o próximo como a nós mesmos. Para ser amigo de Jesus é preciso, segundo
perdoar. A palavra do Senhor também nos orienta para que nós devemos perdoar as pessoas. Vejam o que diz no capítulo 18, no capítulo 18 de Mateus, no versículo 21 e 22, diz o seguinte, Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. Vejam o que Jesus vai dizer. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, o que Jesus estava querendo dizer a Pedro foi o seguinte: meu filho, você tem que perdoar sempre. O perdão é incalculável. A gente não pode fazer cálculo 70 vezes 7. Não é nada disso que Jesus está falando. O perdão é incalculável. Nós temos que perdoar as pessoas. Temos que perdoar, independente do que elas tenham feito. Deus é amor, Deus é perdão, e nós somos discípulos de Deus, discípulos de Jesus Cristo. Então nós, como discípulos de Cristo, devemos aprender com o nosso Mestre, que nos ensina a perdoar. A falta de perdão traz doenças gravíssimas à nossa alma, ao nosso corpo. Alguém já falou uma certa vez que não perdoar é a mesma coisa que tomar uma dose de veneno e esperar que o rato morra. É isso que traz a falta de perdão. Quantas e quantas pessoas se encontram internadas nos hospitais porque não perdoou? Pois é, o perdão, a falta dele, a falta do perdão traz doenças seríssimas. E por isso que nós devemos perdoar as pessoas, independente dos seus atos. Para ser amigo de Jesus, é preciso, terceiro, orar. E o próprio Jesus nos deu exemplo. O próprio Jesus falou no capítulo 6 de Mateus, do versículo 9 ao 13. Jesus falou: portanto, vós orareis assim. E aí ele falou a oração do Pai Nosso. Então, para ser amigo de Jesus, é preciso orar. E o que é orar? A oração é um diálogo do ser humano com Deus. É um diálogo. Orar não é só você pedir, pedir, pedir. Existem pessoas que confundem a oração com a petição. Tem um espírito da petição, só quer pedir. E assim leva a vida só pedindo, pedindo, e não agradece por nada do que Deus fez por ele ou por ela. Infelizmente existem pessoas assim, que só faz pedir. Mas a oração não deve ser feita dessa forma. Não deve ser feita dessa maneira. Nós temos que dialogar com Deus, expressar os nossos sentimentos, falar para Deus o que está doendo dentro de nós. É dessa forma que sucede a oração. E agradecer a Deus pelos benefícios que Ele tem feito por nós. Pois se nós estamos vivos até o dia de hoje, louvado seja o nome de Deus. E é isso que é a oração. É você conversar, dialogar com Deus. E foi assim que Jesus ensinou que nós devemos orar dessa maneira. Para ser amigo de Jesus é preciso, quarto, se autoexaminar. Jesus também nos informou que nós devemos fazer uma autoanálise sobre a nossa vida. Devemos nos autoexaminar, olhar dentro de nós para ver se há algum caminho mau, alguma coisa que nos atrapalhe de chegar até o trono de Deus. Foi Jesus que nos ensinou assim.
Veja o que diz o livro de Mateus, no capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 5. Mateus diz o seguinte: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Jesus, nesses versículos que nós lemos, está nos convidando para a autoanálise. Jesus está nos convidando para que nós venhamos parar e olhar para dentro de nós e não julgar as pessoas, pois o ser humano tem essa tendência. O ser humano muitas vezes ele não consegue tomar conta da sua própria vida, aí quer cuidar da vida do outro, pois é assim que o ser humano age. Você não consegue nem dar conta da sua vida, cuidar dela, como é que você pode cuidar da vida do seu próximo? Não pode, não existe. Pois é, o ser humano age dessa forma, mas Jesus nos convida para agirmos de forma diferente. Jesus nos convida para que nós venhamos fazer uma autoanálise e colocar diante de Deus o nosso caminho, pedindo a Deus que nos livre de todo mal. Foi assim que Jesus nos ensinou. Para ser amigo de Jesus é preciso, quarto, entrar pela porta certa. Foi Jesus também que nos ensinou. Para ser amigo de Jesus é preciso entrar pela porta certa. Veja o que Jesus falou no livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 13 e no versículo 14. Jesus vai dizer o seguinte: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que acertam com ela. Jesus nos convidou para entrarmos pela porta estreita, porque Jesus disse que a porta estreita é a porta que conduz à salvação. E se você, meu querido ouvinte da palavra de Deus, quer ser amigo de Jesus, você tem que entrar pela porta estreita. Talvez você esteja perguntando, mas Leandro, o que significa essa porta estreita? O que é essa porta estreita? Jesus também nos dá a resposta. A palavra de Deus tem resposta para tudo. Vamos ao livro de João, capítulo 10, versículo 9. Veja o que Jesus falou a respeito da porta estreita. Aliás, o que João falou a respeito da porta estreita. João capítulo 10, versículo 9 diz o seguinte: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, e entrará e sairá e achará pastagem. Jesus quem está falando. Eu sou a porta. A porta da salvação é Jesus Cristo, e não há outro meio de ser salvo, e nenhum outro a salvação a não ser em Jesus Cristo. Não existe salvação fora de Cristo. Não existe. Meu querido ouvinte da palavra de Deus, o interessante é que também nesse versículo aqui, que eu acabei de ler, de João 10, 9, Jesus também coloca uma condição. Ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. A decisão é sua. A escolha é sua. Você quem deve decidir se quer entrar pela porta ou não. A porta, que é Jesus Cristo, está diante de você.
mas a decisão vai ser sempre sua. Você é que tem que tomar a iniciativa de entrar pela porta. A porta está diante de ti. Cabe a você desistir ou passar por ela. Cristo, nesse momento, te chama ao arrependimento. Cristo, nesse momento, te chama para a vida eterna. Eu espero que você tenha consciência e entre pela verdadeira porta, pelo verdadeiro caminho que conduz à salvação. Pois é, meu querido ouvinte da palavra de Deus, para ser amigo de Jesus existem algumas condições, pois não devemos ser amigos de Cristo de todo jeito ou de todas as formas. Mas Jesus, nesse momento, Ele bate na porta do teu coração, porque o maior desejo de Jesus Cristo é que você se entregue a Ele de corpo e alma. Jesus te chama. Abra o seu coração e deixe Jesus entrar. Daí então você verá a grande mudança que Ele irá fazer na tua vida. Que o Senhor nesse momento te abençoe e te guarde, desde agora para todos sempre. Amém e amém.